Saudações, nação rubro-negra! A imprensa não poupou elogios ao Flamengo após a vitória por 3-0 sobre o Criciúma. Os gols de Varela, Bruno Henrique e Luiz Araújo mostraram a força do Mengão, mesmo nessa reta final de temporada. O técnico Felipe Luiz destacou a postura séria da equipe, que mesmo com desfalques entrou focada e garantiu o resultado. Deixe seu like, compartilhe e comenta aqui embaixo. Valeu, até a próxima e vamos ao vídeo. Todo mundo por aí, quem está acompanhando a gente no Sport Center. Hoje não dá para tirar foto não, mais uma vez um tempo chuvoso toda a vida no Rio de Janeiro. A gente procura abrigo, estou até olhando ali, nossa, tá bem chuvoso mesmo. Mas para o Flamengo deu tempo bom em Criciúma, né? Contra o time da casa. Aquela polêmica, vai ajudar, vai amolecer para o Criciúma para prejudicar o Fluminense, que joga hoje contra o Cuiabá, basicamente a sua vida no Campeonato Brasileiro deste ano, mas não teve muita conversa não. O Flamengo até, tanto quanto sonolento ali um pouquinho, mas conseguiu fazer 3-0, dada a superioridade, mesmo com todos os desfalques. Ontem eram 5, e nem contando ali com aquela turma que está afastada e só volta ano que vem, Pedro, o próprio Arrascaeta, Vinha, Cebolinha, enfim. O Flamengo conseguiu um resultado folgado lá no Heriberto Rios, então tranquilo, chegou aos 69 pontos, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro garantido, já que o Internacional acabou derrotado pelo Botafogo, né? O Flamengo também não alcança o Palmeiras, então estacionado ali no terceiro lugar, e aí fica mais tranquilo para encerrar a sua temporada no fim de semana contra o Vitória. Mas falou bastante sobre essa questão de entrega, não entrega, isso acaba chegando para os jogadores, também para o técnico Felipe Luiz, e aí o Felipe Luiz falou um pouquinho sobre essa questão. Já vestiu, obviamente, a camisa do Flamengo em campo, sabe, né, de como tem que respeitar a tradição, a honra do clube e também dos seus princípios, né? Falou sobre isso e da evolução do Flamengo, como vem bem o Flamengo sob o seu comando. A gente acompanha um pouquinho agora do Felipe Luiz. Jogamos para nós, para a nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso, assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que é o futebol, você tem que entregar tudo que você tem. A partir do momento que você não entrega tudo que você tem para o futebol, você não colhe os frutos. Não entregamos o jogo, somos profissionais. Estou muito feliz com o que eu estou vivendo até agora, os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando. E eu amo que eles compitam entre eles, adoro isso. O jogador cresce, adoro quando o jogador fica insatisfeito quando não joga, que quer jogar. Isso eleva o nível e nós estamos vendo aí um grupo extremamente competitivo e todos voltando aí, estando disponíveis para poder fazer o time crescer. Tá então, treinador Mr. Felipe Luiz, vai conhecer hoje também o grupo, né, do Super Mundial de Clubes em 2025, sabe, pode ter um encontro aí com Jorge Jesus, com o Simeone, os seus mestres na função, e o Flamengo volta a campo no fim de semana, como eu disse, contra o Vitória. A última dança, Bruno, você que gosta aí de palavras, etc., The Last Dance do Gabigol com a camisa do Flamengo, ficou fora até do jogo de ontem porque estava pendurado. Então tá tudo armado para o Gabigol se despedir do Flamengo no domingo. O Felipe Luiz até falou ontem, não tem chance de reviravolta não, tá definido, ele já falou. Então vai ser a despedida de Gabigol neste fim de semana, depois de 6 anos de Flamengo. Ele vai ser um personagem dessa última rodada, sem dúvida. Obrigado, viu, Pedro? Segunda-feira. O goleiro, Gustavo, jogou a Série C pelo Criciúma. Jogou a Série A, fez inclusive uma boa Série A. Mas é um goleiro que tá desde a Série C com o Criciúma. O lateral direito, Dudu, era reserva do Fortaleza. O Alisson Maia, zagueiro, reserva do Criciúma o campeonato inteiro, só jogou porque o Rodrigo tá fora e o Wilker Angel, o venezuelano, tá lesionado. Tobias Figueiredo, reserva do Fortaleza. Trauco, né, há algum tempo não consegue mostrar o futebol que ele mostrava na seleção peruana. O Marcelo Hermes foi reserva do Cruzeiro, do Grêmio, muitas vezes pelo lado esquerdo. Barreto jogou a Série B pelo Botafogo. Ronald era reserva do Fortaleza. Então, assim, é claro que, não estou dizendo aqui que são jogadores ruins, mas em comparação ao nível que você tem na Série A do Campeonato Brasileiro, para você competir é mais difícil. Ainda tem outro detalhe, Ébole, que o primeiro turno, a maioria das equipes divide atenção com outras competições. Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano.
o calendário é mais apertado, chega o segundo turno, libera um pouco mais, as semanas ficam mais espaçadas. Olha o Palmeiras, por exemplo, a recuperação que ele teve depois que ele foi eliminado das Copas. O Criciúma venceu o Botafogo no primeiro turno dentro do Heriberto Rios. E era um Botafogo ali num momento complicado da temporada, dividindo a atenção com a Copa do Brasil, com o Libertadores, né, buscando classificação nas duas competições. Chega o segundo turno, cara, a água começa a bater no pescoço, o nível cresce, todo ano é isso. Então você tem que criar uma gordura. Criciúma começou a cair de produção na pior fase possível do campeonato. A 18ª campanha do retorno. Né? Uma campanha até abaixo do que é a o posição Criciúma do time derrubou o Ramon Dias no Vasco. Show 4-0. 4-0 no Vasco. É bom que se diga isso, assim. É claro que não é um time perfeito. Ao longo do campeonato, teve problemas defensivos. Acho que o Criciúma sofreu com isso ao longo do campeonato. Mas é um bom trabalho feito pelo Cláudio Tencati. Fazer esse elenco do Criciúma competir do jeito que competiu durante, sei lá, 2/3 do campeonato, você não consegue isso se você não tiver um bom trabalho. E aí é natural, cara. Clubes com um orçamento como o Criciúma, como o Juventude, foi, por exemplo, há 2 anos atrás, esses times vão subir, podem cair e na temporada seguinte podem disputar de novo o acesso à Série A, como aconteceu com o Juventude. Acho que esse é o ensinamento para o Criciúma. A hora que, se de fato o rebaixamento se consumar, o que é bem provável depois do jogo de ontem, até porque a última rodada é contra o Bragantino fora de casa, é um confronto direto, ter a cabeça no lugar, cara, ter tranquilidade, fazer o diagnóstico ali dos jogadores que renderam e que não renderam e dar prosseguimento ao trabalho. Vale lembrar que o Criciúma estava na Série B do Campeonato Catarinense há 2 anos atrás. Há 1 ano atrás, melhor dizendo. 2023, o Criciúma ganha a Série B do Catarinense, em meio à disputa de Série B do Campeonato Brasileiro. E sobre o trabalho do Felipe Luiz, né, e tem muito também a comparação, né? Eu falei há pouco, se o Luiz Araújo tivesse voltado antes, se recuperado mais cedo da lesão, teria sido um acréscimo de qualidade para o trabalho também do Felipe Luiz. E tem muito raciocínio, se o Felipe Luiz tivesse assumido o barco antes, se a história agora não estaria sendo diferente com o Flamengo, principalmente no Campeonato Brasileiro, e alguns até podem voltar mais e pensar num sucesso diferente ou num sucesso na Libertadores da América. É muito difícil fazer essa projeção, mas para mim o que é fato é que com o mesmo elenco, com as mesmas dificuldades, o Felipe Luiz está conseguindo extrair o que há de melhor nos seus jogadores. É um perfil de elenco que, visivelmente, na minha opinião, se sente mais à vontade executando o que pensa o Felipe Luiz. E meio que tentou se adaptar a uma maneira de jogo do Tite e, em algum momento, aquilo houve uma resistência, esbarrou e implicou numa questão de desempenho ruim, um desempenho abaixo, porque potencial esse elenco tem. Mas jogadores que querem ser agressivos o tempo inteiro, com e sem a bola. Exatamente. Que não se incomodam com a coisa do desgaste porque eles rendem melhor nessa situação. Jogando mais num campo mais reduzido, mais em cima do adversário. Mais tempo com a bola no pé, até porque a maioria deles tem muita qualidade para isso. Isso, fome de bola o tempo todo. O time só joga com a bola e isso inibe o adversário de jogar muitas vezes. O Felipe Luiz sofreu com a falta de efetividade em alguns jogos, e aí vai sim, a gente pode caminhar para a questão das lesões, principalmente a lesão do Pedro, que é o cara, né, para fazer gol no Flamengo. E o Tite ficou muito refém desse cara, do Pedro, mas o Felipe Luiz, ele não é refém do Pedro. O Felipe Luiz, ele criou uma alternativa de jogo que coloca em ação um sistema ofensivo com mais opções ali para finalizar. Botar a bola na rede ou não, aí vai muito do jogador ali que define, né, da tomada de decisão no desfecho da jogada. Mas que hoje o Flamengo é um time que chega com mais gente para finalizar no ataque, eu não tenho dúvida. Não, ele conseguiu rápido, né, cara? É assim, impressionante a quantidade de jogos que ele tem, um time com assinatura. Só para confirmar aqui, fui checar, o Luiz Araújo segue com o Arrascaeta, os dois com 10 assistências, os garçons do Flamengo na temporada. Vamos ouvir Felipe Luiz, que vocês estão citando aí. Ele falou sobre o trabalho, evidentemente, sobre a vitória de ontem, mas também sobre esse aspecto extracampo, né? De uma suposta pressão da torcida para que o Flamengo perdesse. E a resposta é exemplar. Vamos rodar. Havia um movimento de parte da torcida, de entregar o jogo para acabar influenciando no resultado da parte de cima da tabela para um adversário de um rival direto do Rio, que é o Fluminense. Eu queria saber o quanto isso impactou dentro do vestiário, qual foi o papo de vocês para que hoje o time conseguisse entrar em campo e vencer a partida, mesmo que influenciasse
influenciasse diretamente na permanência ou não do Fluminense na Série A. Obrigada. Sinceramente, não influenciou absolutamente nada. Não jogamos para o Fluminense, não jogamos para o Criciúma, não jogamos para nós, para a nossa torcida, para o nosso clube, para os nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso sim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que ao futebol você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, o futebol te devolve. Se você, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem no futebol, você não colhe os frutos. É muito simples preparar o jogo e preparar esse treino. Preparamos o treinamento durante a semana, preparamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros. Poderia estar aqui agora nessa entrevista falando depois de uma derrota. E aí todo mundo teria falado, entregou o jogo? De forma nenhuma, não entregamos o jogo, somos profissionais. Mas muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho no futebol. E jamais abriria mão disso. A resposta é exemplar porque justamente toca nessa questão dos valores, né? Ninguém está aqui para ensinar torcedor a torcer. Se o torcedor torce para o Flamengo entregar o jogo, é a forma dele ver futebol. Agora, quem está lá dentro de campo precisa entender que ao fazer isso ele mata o futebol. É profissional, pô. Né? Claro. Ao entrar em campo para não ganhar um jogo, ele está matando o futebol. Né? E esse é um compromisso. Eu sempre confundo o que a gente deve colocar na caixinha da moral e na caixinha da ética. Eu acho que isso aí é na caixinha da ética. Né? Posso estar errado, o pessoal da filosofia me corrige depois. Mas, enfim, são dois conceitos que não estão assim tão distantes um do outro. Né? E aí o Felipe fala dos nossos valores como pessoas, né? Além do profissionalismo. Um jogador de futebol entra em campo para ganhar um jogo. Claro. Né? E o valor dele é tentar ser melhor do que o adversário. É isso. Se o torcedor vai ficar feliz ou insatisfeito depois, é consequência do jogo. Né? O Bruno Henrique deu uma declaração muito boa na saída de campo, do jeito Bruno Henrique, né? Menos rebuscado do que o Felipe Luiz, mas um discurso direto, popular e maravilhoso. Cara, a gente não tem nada a ver com a situação do Fluminense, não estou preocupado com o Fluminense, não tem nada a ver com a situação do Criciúma. Eles que se colocaram nessa situação e a gente é o Flamengo, a gente vai vir aqui para ganhar. Não, ele matou a questão ali, né? Quem se colocou nessa situação que resolva seus problemas com seus recursos. Eu entendo ali a sacanagem da rivalidade, né? Mas a pergunta, o que eu coloco para o torcedor, e de novo, sem querer ser sommelier de torcedor... Sem querer ensinar torcedor a torcer. Não tem. Um clube não fica maior porque o rival é rebaixado. Eu acho que isso até afeta, né, a grandeza. Claro, existe o seu prazer de torcedor. Meu adversário caiu. Amigo. Ok. Mas eu vou dar um exemplo bem prático. Você vai no Museu do Flamengo e procura lá 2009. O que está lá? É o título brasileiro. Não está lá, no Museu do Flamengo, que o Fluminense fugiu do rebaixamento na última rodada. Claro. Assim como nesse ano, o que vai estar no Museu do Flamengo é o título da Copa do Brasil. E não o desespero do Fluminense. Então, o que pontua a história de um clube e faz ele grande é as suas próprias conquistas. E não a derrota do adversário. Mas, ok, entendo que a brincadeira ela está totalmente dentro do contexto. Mas em momento algum pode afetar as decisões da instituição. E rapidinho, Barreto, só para citar, é claro que assim, em algum momento a gente vai criticar o Felipe Luiz por alguma declaração que ele vai dar. Quem dá entrevista toda semana acaba incorrendo num erro em algum momento, né? Você vai discordar, ele vai às vezes se posicionar de uma maneira que não é legal. Mas tem me chamado muita atenção a forma como ele tem se posicionado, né? O jeito que ele tem falado sobre as coisas, com muita humildade, inclusive, né? Respeitando as perguntas de todo mundo, se colocando sempre num lugar assim muito bacana de acompanhar. E ontem, mesmo depois do 3-0, ele falou, eu não gostei da atuação do meu time. E eu acho que essa tem que ser a mentalidade de um técnico de um time grande. Né? Não é ficar passando pano depois de uma vitória, ou ficar arrumando subterfúgio, colocando culpa em arbitragem, em imprensa, provocando jornalista, dando invertida. Tem que falar do jogo. Para mim, treinador bom faz isso. Não influenciou absolutamente nada. Não jogamos para o Fluminense, não jogamos para o Criciúma, não jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que ao futebol você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, se você, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem para o futebol, você não colhe os frutos.
É muito simples preparar o jogo e preparar esse treino. Preparamos o treinamento durante a preparamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros. Poderia estar aqui agora nessa entrevista falando depois de uma derrota. E aí todo mundo... De forma nenhuma, não entregamos o jogo, somos profissionais. Mas muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo o que eu tenho para o futebol. E jamais abriria mão disso. Felipe, Simon Lerdo, do Coluna do Fla. Domingo tem uma festa preparada de despedida para o Gabigol. E a gente sabe que o Flamengo agora está na véspera de eleição, talvez mude a gestão, talvez continue a mesma. Quando sentarem com você, após a decisão de quem vai comandar o Flamengo a partir de 2025, e perguntarem: você quer que a gente faça um esforço a mais para manter o Gabigol ou já assimilou a saída dele? O que você vai dizer? Primeiro, o Gabi vai ter uma festa de despedida. Mas acima da festa de despedida do Gabi está a equipe. E temos que tentar vencer esse jogo contra o Vitória, na frente da nossa torcida, que vai estar lotado, o Maracanã lotado. E acima de tudo isso está em jogo o jogo, né? Depois o Gabi vai ter uma festa merecida, a torcida vai brindar todo o carinho que ele ganhou e recebeu. E a questão do Gabi, ele mesmo já declarou que vai sair. Não tem mais mistério, não tem mais o que conversar, né? Ele declarou que vai sair. Os caminhos, os ciclos se acabam no mundo. Se acabaram, o Felipe Luiz foi embora, desse time o Pablo Mari foi embora, do 2019. A geração de 81 se aposentou, né? A melhor geração de todos os tempos. E os melhores jogadores da história do Flamengo se aposentaram. E isso vai acontecer natural. Ciclos se encerram. Daqui a alguns anos vai ser o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gerson, os que ficaram. E outros jogadores virão e farão novas histórias, ganharão outros títulos com a camiseta do Flamengo. E é isso, o clube que fica. Então, é importante que o escudo esteja... A gente seja agradecido por um jogador que durante esses 5 anos foi super importante na nossa história, deu tudo pela camisa do Flamengo e nos deu muitas alegrias, essa é a verdade. Muitas alegrias do lado do Gabigol, e ele merece essa festa maravilhosa. Felipe, boa noite, parabéns aí pelo resultado, pela vitória, né? Na última partida você falou que Flamengo, você ia honrar, ia fazer um belo jogo, ia buscar o resultado de vitória aqui em Criciúma. Uma avaliação, não do jogo, não das mudanças, mas sim do teu trabalho até então. Copa do Brasil, vaga para Libertadores, o teu trabalho até o momento, Felipe. Isso é o trabalho de vocês, me avaliar. A única coisa que eu quero é que meus jogadores cresçam, meus jogadores aprendam o modelo, a forma de jogar que a gente quer jogar. Assimilaram muito rápido a forma que eu peço para eles jogarem. E conforme os jogadores estão voltando de lesão, começa a ser uma loucura. É um absurdo o que esse time pode render, o que está rendendo e o que ainda pode crescer. Assim, estou muito feliz com o que eu estou vivendo até agora. Os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando, e eu amo que eles compitam entre eles, adoro isso. O jogador cresce, adoro quando o jogador fica insatisfeito quando não joga, que quer jogar, isso eleva o nível. E nós estamos vendo aí um grupo extremamente competitivo e todos voltando aí, estando disponíveis para poder fazer o time crescer. Vitória do Flamengo diante do Criciúma, o Flamengo na terceira posição com 69 pontos. Uma entrevista, como sempre, no fim mais uma, muito boa, com conteúdo de vários assuntos. A história do Gabigol, se encaminhando para uma despedida, a saideira, a última rodada nesse fim de semana. E uma coisa que eu acho importante, que é a história de jogar para vencer, uma vez que, se o Criciúma ganhasse, passaria o Fluminense. Gente, eu aprendi a entregar tudo num jogo, eu queria que você falasse um pouquinho. Olhando o começo do jogo, o Flamengo tinha muitos problemas, né? Era praticamente um time reserva, um time bem misto do Flamengo, com mais reservas que titulares. O Flamengo tinha muitos problemas para o jogo. E o Criciúma, até o Flamengo fazer 1-0 com o Varela, o Criciúma era melhor em campo. Finalizava bem mais, tomava a iniciativa do jogo. De fato, mostrava que para ele, Criciúma, o jogo era mais importante do que para o Flamengo. Mas aí,
uma jogada belíssima do Bruno Henrique para o Ayrton Lucas, um tapa de Gerson que o Bruno Henrique deu para o Ayrton Lucas, e o gol do Varela. A partir daí, o Flamengo toma conta do jogo, o Criciúma sente a pancada em mais um jogo em casa, perdendo a oportunidade e vendo o rebaixamento cada vez mais provável, né, a volta à Série B. O Criciúma sentiu o baque, o Flamengo se impôs em campo, venceu o jogo com autoridade. E assim, o Flamengo termina a temporada e eu digo só ganhando a Copa do Brasil, porque não só foi o único troféu que ele venceu, mas foi eu desconsidero o Carioca nessa conversa, tá? Sobre o peso do ano do Flamengo. O Carioca não diz se o ano foi bom ou foi ruim do Flamengo. Então, além da Copa do Brasil, dos títulos relevantes, o Flamengo não só não ganhou, mas ele não disputou nenhum. O Flamengo não disputou o título do Brasileirão e não disputou o título da Conmebol Libertadores à Vera. Mas, ainda assim, a percepção de final de ano é muito positiva pela maneira que o Felipe conseguiu conduzir esse trabalho. Então, acho isso. Esse é o saldo. Mesmo em um ano com apenas um troféu importante e dos troféus importantes, o menos importante que o Flamengo venceu, o evento, a novidade e o impacto Felipe Luiz, ele faz o Flamengo terminar o ano com uma percepção muito boa. Isso me parece animador para a próxima temporada. Então, hoje, mesmo com o time esfacelado, mesmo não valendo rigorosamente nada para o Flamengo, mesmo começando mal o jogo, o Flamengo conseguiu terminar muito bem a partida e vencer muito bem o Criciúma. Então, o Felipe Luiz, assim, a gente sempre toma cuidado para não exagerar nos elogios, mas essa trajetória mini do Felipe à frente do Flamengo é uma delícia de acompanhar, em todos os sentidos, assim, as entrevistas, o jogo, as escolhas, a postura. Então, o Flamengo termina o ano com uma perspectiva bem legal para a próxima. Ô André, é exagero falar que se por acaso o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo, que não disputou esses troféus importantes de Conmebol e também de Campeonato Brasileiro, ele poderia ter chegado mais perto? Poderia ter chegado numa final de Libertadores? Essa pergunta a gente nunca vai ter, mas eu acho que não é um problema discutir sobre isso, né? Porque, concordando com o que o Gustavo falou, existe muito da imagem deixada no fim, né? Aquela impressão final de como uma equipe termina a temporada. E, de novo, não foi uma temporada da qual as pessoas que comandam o Flamengo podem se orgulhar, o elenco, né, as duas comissões técnicas que trabalharam, né, de maneira geral, quem acompanha o futebol, por causa do choque entre potencial, capacidade e aquilo que o Flamengo apresentou dentro do campo nesse ano. Mas a forma como a temporada termina, não só porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, teve esse troféu, né, para se agarrar nesse 2024 de irregularidades e de uma certa frustração, o que hoje a gente enxerga do Flamengo em campo, pensando que essa comissão técnica do Felipe Luiz vai continuar, independentemente de qual seja o resultado das eleições, acho muito difícil alguém, por mais que as posturas sejam diferentes e as bravatas em período eleitoral em clube, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse vem comigo, esse não tá, esse eu quero, esse eu não quero. Acho muito difícil, com o final de ano que o Flamengo teve, quem quer que seja o próximo presidente, pelo menos não consultar o Felipe a respeito do desejo dele de continuar, e quem tem contrato assinado até o final de 2025, se não me engano, né, já deu a sua resposta. Então, eu acho que o futuro do Flamengo é com o Felipe Luiz no comando, porque ele é um técnico de poucos jogos, ele é um técnico que até meses dirigia categorias de base, mas ele parece um treinador mais experiente do que ele é. Ele soa como um técnico com mais trajetória, com mais currículo do que ele tem ainda. E ele é um cara que está dando os seus primeiros passos. Então, aquela situação, as pessoas que conhecem como as coisas aconteceram na maneira como o Felipe Luiz assumiu o time, diz que na conversa com ele não titubeou, ele não pediu tempo, ele topou na hora. E quem não faria isso? Talvez as pessoas nessa posição, quem quer que seja, tivessem a mesma reação. Mas ele não só topa, como ele mostra em muito pouco tempo por que ele estava tão confiante na chegada de uma oportunidade tão grande que talvez ele não esperasse ou até preferisse talvez mais um ano, um tempo maior, um clube profissional que não tenha tanta cobrança como o Flamengo tem, para ele, né, gradativamente ir subindo essa escada. Mas ele já chegou por cima, ele começa em cima. É difícil, é complicado, não é para todo mundo,
Muitos têm que dar um passo atrás, às vezes mais. No caso dele, até agora, ele demonstra um conforto nessa posição que é de extrema pressão o tempo todo, muito grande. Ele mostra uma capacidade para dirigir dentro do campo e para falar sobre o que ele fez, o que ele pensou, como ele se sente, as decisões tomadas, os eventuais erros que ele cometeu. Também com um traquejo que assim, não é uma coisa normal para um treinador tão jovem assim. E para 2025, eu acho que o Flamengo tem muito a ganhar com ele e ele também. A maneira como o Flamengo terminou o ano, vai terminar o ano jogando, principalmente se defendendo, momentos sem a bola, tentar recuperá-la. Hoje o Flamengo teve de novo 62%, 63% de posse, estava checando aqui. É um time que tende a ser muito melhor do que a gente já viu com o próprio Felipe Luiz na temporada do ano que vem. Como foi uma partida que ajudou o Fluminense na classificação? A vitória do Flamengo fora de casa em cima do Criciúma. Vamos acompanhar. Se alguém achou que o Flamengo perderia para o Criciúma de propósito, o Bruno Henrique mandou logo papo reto. O Criciúma está nessa situação porque eles se meteram a estar nessa situação. E a gente não tinha nada a ver com isso, cara. A gente não tinha nada a ver com isso. O jogo não valia mais nada para o Flamengo no Brasileirão, mas valia muito para o Criciúma e para o Fluminense também. O Criciúma entrou em campo em 17º, 2 pontos atrás do Flu, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ou seja, se o Flamengo perdesse, o Fluminense entraria no grupo dos rebaixados. Mas como disse o Bruno Henrique, o Flamengo não tinha nada a ver com isso. A gente tinha um plano, que era vencer o jogo aqui hoje, e conseguimos vencer. Falou e fez. Olha o passe pro Ayrton Lucas deixar o Varela de cara pro gol. Sobrou, vem Palácio! Uma jogada absurda do Bruno Henrique! Aos 31 anos, o Varela fez o segundo. Isso mesmo, só o segundo gol da carreira dele. O jogo serviu para o Luiz Araújo voltar a jogar depois de 2 meses e meio. Ele tinha sofrido uma lesão no joelho. Voltou com o cabelo nevado e jogando bem. Primeiro chutou e a bola bateu no braço do Tobias Figueiredo. Pênalti marcado com a ajuda do VAR. O Bruno Henrique bateu 2-0 desde agosto e o BH não marcava. Bateu tranquilão no cantinho do Gustavo. Explode a galera rubro-negra em todo o Brasil. O Flamengo foi trocando passes até que a bola chegou ao pé esquerdo de Luiz Araújo. Olha a bola na frente, Luiz Araújo lá dentro! Matou a saudade de fazer um golzinho também. Outro que não marcava desde agosto. 3-0 e Criciúma afundado na zona de rebaixamento. Vitória tranquila do Fla, o que todos eles queriam, principalmente o técnico Felipe Luiz. Antes de mais nada, nós temos um treinador que cobra muito da gente. E ele pediu seriedade. Não jogamos pro Fluminense, não jogamos pro Criciúma, não jogamos... Jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. No futebol, você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, o futebol te devolve.